Bom dia, queridos alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Hoje não vamos trabalhar com geografia e sim com ética, não é? E trabalharemos no primeiro capítulo do livro, falando sobre o homem e a ética, não é? Que o ser humano ele tem necessidade, né, e obrigação de ter ética em tudo que ele faz em sua vida. E essa ética, meus queridos alunos, ela vem de cada formação, de cada cidadão, né, em seu lar. A palavra ética, ela vem do grego, que significa ethos, né, que originalmente quer dizer morada, lugar em que vivemos, e posteriormente passou a significar caráter, porque a partir da morada, né, a partir da educação doméstica, é que nós criamos nossa personalidade e nosso caráter. O caráter do indivíduo é formado dentro da sua casa. Eu tenho uma frase que eu criei que diz o seguinte: a exposição constante leva o indivíduo ao certo grau de contaminação. Então, se você vive em uma casa, né, que tem a sua família, porque existe uma diferença entre família e parente. Quem é minha família? A minha família é quem mora na minha casa. Eu, meu filho e minha esposa. A sua mãe, não, minha mãe não mora comigo, ela não é minha família. Minha mãe é meu parente, porque só é considerado família o indivíduo que mora na sua casa. Quem não mora na sua casa não é família, é parente. A partir do momento que você mora com sua mãe, numa mesma casa, seus irmãos, seu pai, aquilo ali é sua família. Mas quando você se casar, comprar a sua casa, que Deus queira você um dia vai comprar, você vai constituir a sua família. E sua mãe, seu pai, seu irmão, vai deixar de ser família e vai se tornar seu parente. Sua mãe, seu pai e seu irmão, ele só é sua família no momento que mora na sua casa. Você mora na casa dele. Quando você se casa, compra a sua casa, vai morar com sua esposa e seu filho, sua família é aquilo ali. Seu pai e sua mãe é seu parente, não é mais sua família. Que família constitui somente quem mora em uma mesma casa, não é? Então, a partir dessa junção familiar, que aí a gente vai ter a formação do caráter do ser humano. A educação doméstica, ela é fundamental para cada ser humano, a formação do caráter. Então, se uma pessoa ela passa a se formar e a se informar dentro de uma casa, ela vai absorver características naturais, né, daquela residência. Ela vai passar a ter traços de realidade, de comportamento, tipos daquela família, daquele lar. Então, se também o mundo fosse homogêneo e toda a formação, independente do lar que estivesse, fosse igual, seria um pouco sem graça, né? Que as pessoas seriam assim, todo mundo enxergando de uma única forma. E o que dá graça ao mundo é justamente essa heterogeneidade de formação de caráter do ser humano. Mas é claro que existem princípios, né, na formação do caráter humano. Então, olha aqui o livro, vamos dar uma lidinha aqui rapidamente. A palavra ética procede do grego ethos, que significa originalmente morada.
lugar em que vivemos, mas posteriormente passou a significar caráter, modo de ser. Porque esse caráter, esse modo de ser, você adquire dentro da sua casa. Por isso, ética originalmente significa morada ou moradia, que uma pessoa ou um grupo vai adquirindo ao longo do tempo de sua vida. Por sua vez, o termo moral procede do latim mores, que originalmente significa costumes, mas que em seguida passou a significar também caráter e modo de ser. Existe um ditado que diz: o costume de casa vai à praça. Então, se você, de uma certa forma, acaba adquirindo costumes que você aprende através da educação que sua mãe e seu pai lhe deu, que espero que tenha sido a melhor possível, você acaba, de uma certa forma, levando esses costumes para fora de sua casa. Eu tenho certeza que se um dia você estiver almoçando na sua casa e de repente der um arroto na mesa, o seu pai ou sua mãe vai lhe repreender por você ter feito isso. Porque isso é contra a moralidade, né, e os costumes da sua casa que sua mãe aprendeu quando criança com os pais dela. E aí, se ela não repreender você naquele momento, você vai achar bonitinho. E aí, no dia que você sair com sua namorada ou com seus amigos que foram no restaurante ou num bar qualquer, você acabou de comer e deu um arroto bem alto. O que é que será que as pessoas vão pensar de você? E não só de você. As pessoas também vão recriminar a sua educação que foi dada pela sua mãe e pelos seus pais. É por isso que lá em casa eu procuro, de certa forma, educar o meu filho da melhor forma possível. É claro que educar não é bater. A gente não precisa bater para educar ninguém, né? Eu educo através de conversa, né? Se possível também coloco um castigo, corto algumas arestas se estão querendo aparecer, porque a gente ama nossos filhos, mas dizer um não aos nossos filhos também é amar e dar educação. A gente também não pode dar tudo para os nossos filhos que eles querem, não. Porque vai chegar um dia que meu filho vai me pedir um avião e eu não vou ter condições de dar e eu vou frustrar ele. Então, dizer não aos nossos filhos é importantíssimo na criação. Porque uma criança que não sabe escutar um não, quando ela se tornar adulta, vai se tornar um adulto frustrado. Porque lá fora, a vida nos dá muitos nãos. Então já pensou, o cara que sempre recebeu o sim dos pais, nunca recebeu o não, e ela entra no emprego, e aí o salário dela não aumenta, ele vai falar com o dono da empresa para pedir um aumento, o dono da empresa vai dizer: não, eu não posso. Veja o tamanho da frustração que esse indivíduo ele vai ter. Qual será o rendimento dele nessa empresa que ele vai trabalhar após ele ter recebido um não do patrão dele? Será que ele vai trabalhar? Ele vai voltar para trabalhar? Porque ele apenas recebeu uma palavra monossílaba, que é o não, tão pequenininha, mas que tem um efeito gritante na vida do ser humano, e que se a gente não começa a aprender a escutar o não quando criança, que é uma palavra extremamente pequena, ela vai se tornar uma palavra gigantesca na nossa vida no futuro. Então, dizer o não aos nossos filhos é a melhor forma de educar. Lá em casa, quando meu filho quer alguma coisa que eu não tenho condição de comprar, eu digo para ele: você tem o seu porquinho, junte dinheiro no seu porquinho e compre, porque papai não tem condição de comprar, porque o salário de papai não é o suficiente. Ele queria um videogame lá em casa, um Xbox na época,
E eu disse, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar, não. Mas é o papel do pai também poder ajudar o filho a realizar alguns sonhos. E eu disse, faça o seguinte, vai juntando dinheiro no seu porquinho, que quando tiver um dinheiro, uma quantidade X, eu também lhe ajudo a comprar. Porque a gente também tem que dar a responsabilidade para a criança começar a valorizar o dinheiro, né? E saber que dinheiro não é tão fácil assim. E aí ele começou a juntar dinheiro, eu comecei a ajudar também ele, porque também eu faço Uber, e comecei a dar as moedas que sobravam no final do dia a ele, e começou a botar no porquinho. E com 5 meses ele juntou o dinheiro, e aí eu disse, vamos comprar agora seu Xbox. Eu também coloquei dinheiro no meu bolso, mas ele começou a valorizar as coisas a partir daí. E hoje em dia, tudo que ele quer, ele fala para mim e diz, pai, compra um pouquinho para mim, que eu vou juntar dinheiro de novo para comprar tal coisa para mim. Pronto, agora o que ele quer é um microscópio eletrônico. Que ele está montando um laboratório lá em casa. E meu filho, ele é super mega inteligente, não é porque meu filho não, mas ele foi constatado como superdotado, graças a Deus. E ele está começando a montar um laboratório em casa. E aí ele quer um microscópio eletrônico e ele começou a juntar de novo dinheiro para comprar esse microscópio eletrônico. Já viu na internet quanto era. E eu vou ajudar também. E já tem uma quantidade de dinheiro boa que dá para comprar um microscópio óptico. Um microscópio que não é eletrônico, mas ele quer o eletrônico. E isso a gente vai criando uma responsabilidade do nosso filho, né? Vai formando o caráter da pessoa e mostra a ele que nada se dá de mão beijada. A gente tem que lutar, a gente tem que suar um pouco na nossa vida para conseguir as coisas. Ah, mas o Senhor não dá nada ao seu filho? Dou. Dei muito presente a ele, dou muita roupa, dou sapato e tal. Mas, para que ele realize os desejos dele, ele também tem que aprender a correr atrás. Né? A gente tem que observar o comportamento do indivíduo, se realmente ele quer aquilo ali. E se ele correr atrás e ele não conseguiu juntar o dinheiro suficiente, eu digo, está faltando quanto? Vamos lá que eu lhe ajudo e pago. Sem problema nenhum. Porque eu vi que ocorreu o interesse por parte dele. Né? Mandei ele comprar pão, ele veio com o troco do pão. E o troco do pão, pode ficar, bota lá no seu porquinho, ele foi botar um porquinho. Ele disse, a partir de agora a gente vai comprar um pão sorvete todos os dias. E aí todos os dias ele vai comprar o pão. Porque ele vai juntar o dinheiro e vai comprar o microscópio dele. E todo dia também eu chego com moeda e boto lá. E se Deus quiser, ele vai conseguir, ele é uma pessoa perseverante. E é isso que eu quero de cada pai, não é? Que não criem filhos para eles, não coloquem seus filhos numa redoma. Criem seus filhos para o mundo. Dê um caráter de qualidade e bote seu filho no mundo. A escola não é formador de caráter de ninguém. A escola dá o discernimento da criança e do adolescente para ingressar na universidade e escolher a profissão que ele bem entende no futuro. A escola não dá educação doméstica. A escola não dá caráter. Quem dá caráter é a família. Quem dá educação doméstica é a família. A escola é apenas um complemento do caráter do indivíduo. Então é importante que vocês pais saibam, escola não é depósito de filho, de criança, de ninguém. A escola é um ambiente formador. É importante frisar isso aí, porque tem pai que joga o filho na escola acreditando que está dando uma boa educação ao filho. Se ele não dá uma boa educação ao filho em casa, a escola não tem nada a ver com isso. Não é obrigação nenhuma da escola dar uma educação doméstica ao seu filho, porque a escola não é escola de ética, de etiqueta.
né? A escola, ela dá o discernimento para o seu filho ser um bom profissional no futuro. E essa educação inicia-se em casa, não é? Esse caráter inicia-se em casa. Se você não procura dar a melhor formação para o seu filho doméstica, ele vai receber as bordoadas na rua até que ele crie a sua própria personalidade. E espero que tenha criado uma personalidade de qualidade, que não seja um marginal, que não seja um bandido, um ladrão. Não é? Desse modo, a ética e a moral confluem em significados quase idênticos. Tudo aquilo que se refere ao modo de ser ou caráter adquirido com o resultado de pôr em prática alguns costumes considerados bons. Fala-se, por exemplo, de uma atitude ética para designar uma atitude moralmente correta segundo determinado código moral. Ou diz-se que comportamento foi pouco ético para significar que não ajustou aos padrões habituais da moral vigente. Corresponde à ética uma tripla função. Primeiro, esclarecer o que é moral e quais são os traços específicos. Segundo, fundamentar a moralidade, ou seja, procurar averiguar quais são as razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos e viver moralmente. E terceiro, aplicar aos diferentes âmbitos de vida social os resultados obtidos nas suas primeiras funções. E esse aí é um dos mais importantes na formação ética do indivíduo. Quando se há aplicação, no âmbito social, os resultados que foram obtidos em sua vida, mostrando à sociedade que você foi uma pessoa bem educada pelos seus pais e que com o decorrer do tempo você também começou a desenvolver essa educação que foi inserida ao meio social. Isso é que é extremamente importante ao ser humano. Pensando nisso e na sua observação do dia a dia, você acha que a ética é a mais levada em consideração ou é mais esquecida pela maioria das pessoas? Em grande parte, as pessoas tentam, na realidade, levar em consideração um processo ético numa sociedade. Porém, na teoria é uma coisa, na prática é outra, principalmente no Brasil. Porque nós temos países como na Noruega, por exemplo, como na Islândia, na Finlândia, como no próprio Japão, onde o comportamento ético dessas pessoas é extremamente diferenciado do comportamento ético do Brasil. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas pensam muito em levar vantagem em tudo, sem se preocupar com o próximo. Isso é extremamente falta de ética. Lembro-me de uma história de um professor meu da pós-graduação em petróleo e gás, que ele estava contando que ele foi fazer um doutorado no Japão e ele entrou no metrô lotadíssimo, porque lotado é sinônimo de Japão, porque o Japão existe uma grande contingente populacional, cerca de 300 habitantes por quilômetro quadrado, e ao entrar no metrô, ele notou que vinham 3 bêbados andando pela rua, lá pela estação do metrô, e entrou no metrô. E ao entrar nesse metrô, 3 pessoas que estavam sentadas se levantou e deu lugar aos 3 bêbados que estavam entrando no metrô. E aí ele falou com um amigo deles: como é isso, rapaz? Os caras bêbados, falando alto, se divertindo aí na rua, entrou no metrô, o cara se levantou e deu vaga a ele, porque ele disse que isso é uma questão cultural de educação no Japão. Porque aquelas pessoas que estavam ali bêbadas ou embriagadas, digamos assim, é porque trabalharam o ano inteiro
para ajudar o crescimento da economia do país. E no momento de lazer, eles podem extrapolar o máximo possível que as pessoas respeitam. Respeitam de tal forma que são capazes até de dar o seu próprio lugar em uma condução para que essas pessoas descansem ainda mais. O que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o motorista do ônibus não abre nem a porta do ônibus para o cara embriagado entrar. Até porque o comportamento de um indivíduo embriagado aqui no Brasil é diferente do comportamento do indivíduo embriagado no Japão. Porque o indivíduo embriagado no Brasil, ele muitas vezes desrespeitam o próximo, né? Querem agredir outras pessoas, porque elas de certa forma acabam não medindo os seus limites, porque não tiveram uma formação de caráter quando criança. Então o que acontece hoje nas comunidades mais desfavorecidas aqui no Brasil? Muitas vezes as mulheres têm seus filhos e criam filhos e jogam para o mundo, sem dar o mínimo de educação doméstica. Essa criança passa o dia todo na rua porque a mãe está trabalhando ou está tomando cachaça num bar. Aí eu pergunto, qual o referencial que uma criança dessa vai ter? Qual o comportamento ético que essa criança vai adquirir no seu desenvolvimento? E, consequentemente, vai começar a observar também o comportamento da mãe, que passa o dia todinho tomando cachaça com som alto, incomodando a vida de alguns vizinhos, porque o meu direito começa quando termina o seu. Então, uma pessoa que vive em comunidade, ela tem que respeitar o direito do próximo. Então, muitas crianças, elas não têm esse referencial de mãe e de pai, porque passam o dia todinho na rua, trabalhando ou tomando cachaça. Como vai ser o desenvolvimento ético dessa criança, que não vai ter esse referencial? Ela vai começar a absorver costumes de pessoas de fora, da sua convivência familiar, vai criar sua própria característica, sua própria educação, que, diga-se de passagem, não condiz com a condição moral de uma sociedade bem desenvolvida, e aí, consequentemente, vai trazer fatores negativos para a sociedade no futuro. Que fatores negativos é esse? O aumento da violência, porque uma criança dessa, quando se torna adulto, quando ele não tem uma formação ética boa, ela vai passar a agredir a sua esposa, agredir o filho, agredir pessoas nas ruas, porque vai se resolver tudo na violência. E como eu falei anteriormente, a violência e a ignorância é a falta de capacidade do indivíduo. Se você não tem a capacidade de conversar ou dialogar, você não tem capacidade de estar vivendo em comunidade. Então essa é a realidade que se tem hoje nos países menos favorecidos economicamente. Aí você diz, mas quer dizer que todo pobre é mal educado? Não, de forma alguma. Eu fui uma criança pobre. Eu tive uma infância pobre. Mas a minha mãe, que trabalhava também o dia inteiro, quando ela chegava do trabalho, a gente tinha nossas orientações. E ela também deixava a orientação da pessoa que cuidava com a gente, que cuidava da gente, que a gente também chamava de mãe, que infelizmente ela faleceu, Dora, que Deus a tenha, que também nos deu uma educação muito de qualidade, apesar dela ter vivido a sua vida no interior, porque antigamente no interior, os pais sabiam criar seus filhos. Hoje em dia também, mas não é tanto como antigamente. Antigamente, no interior, sabia-se o que era pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe. Se as pessoas adultas estivessem conversando na sala, não ficava criança ninguém por perto, porque não podia escutar a conversa de adulto.
Então essa empregada que cuidou da gente, que ela praticamente, mãe ajudava ela, que ela morava praticamente de favor lá em casa, Dora. Mãe dava um dinheirinho a ela, tudinho, mas é porque ela queria vir morar realmente no Recife, e aí mãe trouxe ela para ela viver a vida dela aqui no Recife. Ela ficou morando lá em casa cuidando da gente. Mãe ajudava ela. Ela foi considerada uma mãe. Ela ensinou a gente muita coisa, né? Princípios morais que eram ensinados pelos pais delas para ela, para sobre a gente, como respeitar sempre os idosos, as pessoas mais velhas, sempre pedir a bênção aos pais, aos tios, o que hoje a gente não vê. Hoje a grande maioria das pessoas são criadas como bicho. Chama a mãe de mãe tu, não sei o que, isso não é jeito de um filho chamar mãe. Mãe e qualquer outra pessoa mais velha tem que ser chamada de senhor ou senhora. Porque existe o respeito que está faltando hoje por boa parte de adolescentes. Cansei de pegar pessoas no carro fazendo Uber, que entra uma mãe e uma filha discutindo no carro, que é uma falta de respeito incrível. Agora, porque também a mãe deixou chegar àquele ponto. Porque no dia que o meu filho levantar a voz para mim, eu não sou de bater, não. Mas aí vai ser a primeira vez que eu vou bater a mão na boca dele, que eu vou quebrar os dentes todinho. Porque apesar de ser filho, né, eu sou amigo dele, sou pai. E por ser pai e amigo, eu quero respeito, porque eu sempre respeitei minha mãe. Minha mãe hoje tem 80 anos de idade, tem mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer, a pessoa tem que ter uma paciência grande. Então, se a pessoa não tiver paciência, muitos filhos abandonam os pais, botam no abrigo, né? Porque eu vou abandonar minha mãe no momento em que ela mais precisou. Minha mãe nunca me abandonou. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, 7, 1, 2, 3, 4 anos, eu adoecia, né? Eu tinha febre de madrugada, minha mãe se acordava, estava o termômetro em mim, me levava para o hospital, nunca reclamou. Eu tive um câncer de nariz quando eu tinha 7 anos de idade, eu não sabia nem o que era isso. Minha mãe estava lá do meu lado. Por que agora? Que ela tem Alzheimer, eu vou perder minha paciência com ela, eu vou abandonar. Jamais. A nossa mãe, o nosso pai, é extremamente importante para nós. Nunca dê as costas para eles. A gente também tem nosso momento de raiva, mas temos que nos policiar. Que acima de tudo, nós temos nossos pais e nossas mães para nos amarmos. Jamais ele vai lhe abandonar. Jamais sua mãe vai lhe abandonar. Jamais seu pai vai lhe abandonar. Então, pelo amor de Deus, nunca abandone seus pais, por mais difícil que seja a situação que eles se encontram. É nobre do ser humano honrar isso para sempre. O pai é a coisa e a mãe são as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Então, sejam pessoas educadas, com caráter, e cuidem dos seus pais e nunca os abandonem. Isso está na formação do ser humano,
está na formação de cada um de nós. Uma pessoa sem caráter, sem educação, abandona o pai, abandona a mãe e não pensa o que aconteceu lá atrás. O que esse pai, o que essa mãe passou, noites de sono acordado para ver se sua febre baixava, para ver se você parava de tossir, para ver se você tinha um estancamento de um sangramento qualquer. E depois de velho tu vai abandonar tua mãe? Você é a pessoa mais covarde do mundo se você fizer isso. Então, gente, pense nisso e nunca esqueça. A mãe e o pai é sagrado. Nunca os abandone. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até uma próxima.